Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje voltamos a conversar com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Voltamos às questões da União Europeia, sendo que qualquer dúvida, sugestão, crítica pode ser colocada para o e-mail do programa nosaeuropa@rtp.pt. Fica sempre esse desafio. Fica sempre o desafio colocado, exatamente. Marco Teles, o primeiro tema tem a ver com o facto do Parlamento Europeu ter dado luz verde ao início das negociações entre Estados-membros para o novo Sistema Europeu de Resposta a Catástrofes Naturais. Tem um nome RESC-EU, portanto este anúncio deste novo sistema, nós já tínhamos falado cá no final do ano passado, porque na verdade esta foi uma proposta apresentada pela Comissão Europeia já em novembro, a 23 de novembro, para ser mais exato, um bocadinho para fazer face à situação das catástrofes naturais, que são, infelizmente, cada vez mais complexas e também cada vez mais frequentes, obviamente, também no espaço europeu. E que temos, obviamente, aquele exemplo da situação dos incêndios florestais de Portugal no ano passado. E, portanto, o Parlamento, foi feita essa proposta, portanto, em novembro da Comissão, e agora o Parlamento veio dar luz verde, o que significa que entramos, de facto, no campo das negociações. E só para relembrar este sistema europeu, no fundo nós estamos a falar da criação de uma reserva de ativos de proteção civil a nível europeu, que vão reforçar a capacidade de resposta da própria União Europeia a situações de catástrofes naturais e também em termos de medidas de prevenção e de preparação. Essa reserva de meios, não estamos apenas a falar de recursos humanos, mas estamos também a falar de se incluir nessa reserva aviões de combate a incêndios, bombas de água especiais para situações de inundações, equipas de busca e salvamento em meio urbano, hospitais de campanha, equipas médicas de emergência, portanto, tudo um leque de instrumentos que vão capacitar um pouco mais a União Europeia para prestar auxílio em situações de emergência. Outra notícia tem a ver com o combate aos resíduos plásticos, que, na verdade, contaminam o nosso planeta, particularmente os mares e oceanos. E há medidas que a Comissão Europeia quer ver implementadas. A questão ambiental, como todos nós, com certeza, temos essa percepção, é algo que está muito presente nas políticas europeias. Há muito, e tem que ser num planeta que, obviamente, eu diria que está cada vez mais doente, não é? Portanto, nós não podemos ignorar essa situação. Ponto da situação relativamente à questão dos plásticos. Os plásticos já constituem 85% do lixo encontrado nos mares a nível mundial. 70% se nós pensarmos à escala europeia. E os plásticos, inclusivamente, eles já chegam aos nossos pulmões, chegam à nossa mesa sob a forma de microplásticos, presentes no ar, presentes na água, presentes nos alimentos também, sem que nós tenhamos a noção exata das implicações disso para a nossa saúde. Sim. Portanto, isto é algo inaceitável, é algo que nós temos que fazer alguma coisa e, portanto, o que a Comissão veio agora apresentar é uma proposta para a apresentação, portanto, de regras mais restritas em relação à utilização de plásticos e que implica tomadas de posições diferentes, ou seja, para cada tipo de produto haverão, no fundo, situações diferentes. Há aqui dois casos muito particulares, que é nos casos em que existem alternativas facilmente disponíveis e acessíveis em termos de produção, em termos de preço, os produtos de plástico descartáveis, eles serão pura e simplesmente banidos do mercado. Nós estamos aqui a falar de situações de proibição que será aplicável, por exemplo, aos cotonetes, que é uma coisa impressionante a quantidade daquelas palhinhas que surgem nas praias um pouco por toda a Europa. Talheres, estamos a falar de talheres plásticos, obviamente, pratos, as palhinhas, que é realmente um problema enorme. Aqueles paus, aquelas palhinhas um pouco maiores se utiliza para os balões, para as crianças agitarem os balões, os próprios balões, ou seja, tudo isso terá que ser fabricado exclusivamente a partir de matérias-primas que sejam, obviamente, mais sustentáveis, mais amigas do ambiente. A outra situação é, nos casos dos produtos
em que efetivamente não existam alternativas diretas, irá-se procurar limitar a utilização dos mesmos através, desde logo, da redução do seu consumo a nível nacional, novos requisitos em termos de concessão e também de rotulagem desses produtos e também novas obrigações em matéria de gestão dos resíduos e de limpeza que irá incidir sobre os produtores. Portanto, em traços gerais, em termos de objetivos nesta proposta, estamos a falar de objetivos no que toca à redução de consumo, cabendo a cada Estado-membro a definição, a fixação desses objetivos nacionais de redução, obrigações também para os produtores, de alguma forma vão ser envolvidos nos custos da produção e nos resíduos e de limpeza destas embalagens, objetivos também de recolha, por exemplo, os Estados-membros serão obrigados a recolher 90% das garrafas de bebidas de plástico descartáveis até o ano de 2025, requisitos também novos em matérias de rotulagem e, obviamente, a questão das medidas de sensibilização, porque efetivamente começa tudo por aí, nós estarmos mais atentos a este problema. É só, digamos, uma proposta, mas até lá podemos nós, cada um de nós, completamente. Mudar a nossa forma de agir. Exatamente. Ainda esta semana foi assinalado o Dia Mundial Sem Tabaco, também é uma ameaça à saúde das pessoas, homens, mulheres, jovens, menos jovens. Também nessa vertente há algumas notas. Sim, eu acho que este apontamento que a Marta agora coloca vem quase na sequência do plástico. Voltamos a falar da questão de comportamentos, de atitudes, de nós mudarmos um pouco as mentalidades. De facto, o tabaco continua a ser a principal causa de morte e doenças crónicas evitáveis na União Europeia. 2015, os registros falam de 273 mil mortes só através do cancro do pulmão, portanto o cancro mais associado à questão do tabaco, ou seja, 273 mil mortes, diria, desnecessárias, evitáveis, não é? Isto não falar que, obviamente, nós também sabemos que o tabaco é um importante fator de risco em muitos outros tipos de cancro, outras doenças graves, nomeadamente as doenças cardiovasculares, e de facto esta data continua a ter que ser necessária celebrar para chamar a atenção para os problemas do tabaco, na medida em que os dados são preocupantes. Repare-se, a percentagem de fumadores na União Europeia, ela encontra-se estagnada desde 2014 e fica na casa dos 26%. Portanto, é algo que preocupa e também é mais preocupante, aliás, sobre isto falava o Comissário esta semana, ainda volta a ser mais preocupante porque na faixa etária dos 15 aos 24, esta percentagem, portanto, que ronda os tais 25%, passou de 25%, portanto, como dizia, em 2014 para 29% no ano passado, portanto, em 2017, portanto, está a aumentar. Apesar de todas as campanhas, das políticas, apesar dos rótulos que são colocados nas embalagens de tabaco, mas junto dos jovens, quando se pensava que todas as campanhas de sensibilização enfim, iriam ter efeitos, iriam ter algum efeito, enfim, porque também se calhar hoje há outras distrações, não está a ter esse efeito prático. E até do ponto de vista prático, há uma coisa que a gente reconhece: os impostos sobre o tabaco aumentaram de uma forma muito expressiva, muito considerável, portanto o preço do maço de tabaco é de facto uma coisa impressionante. E ainda assim não tem esse efeito de redução. E a nível nacional, curiosamente também nós temos o mesmo problema. Repare-se, a estatística mostra que a cada 50 minutos morre um português associado a este problema do consumo do tabaco, e no total 1 em cada 5 portugueses está preso, digamos que é este vício. Portanto, alguma coisa significa que é um tema que temos que continuar a trabalhar. E curiosamente, se me permite só esta à parte, esta semana também ficou conhecida, não é aqui, estamos a fugir do assunto europeu, mas esta semana surge mais uma polémica a nível nacional por causa de uma curta-metragem intitulada Uma Princesa Não Fuma, que é uma campanha da Direção-Geral de Saúde, precisamente como resposta ao problema do tabaco, precisamente pelo reconhecimento que a população feminina é aquela que onde se tem registado este maior aumento, e portanto alguma coisa tem que fazer. E portanto, qual é a polémica em relação a esta campanha?
é que se utilizou uma mãe ou utilizou-se uma figura feminina e não uma figura masculina, ou seja, honestamente eu não vejo, quando há tanta coisa, quando há um problema sério de base para ser discutido, estarmos aqui a desviar a atenção à volta de alguns detalhes da campanha não parece ser o mais significativo. A própria Organização Mundial de Saúde referiu-se à campanha como uma campanha comovente, as palavras não são minhas, impactante e inovadora. Acho que há um tempo para discutir o aspecto técnico e algumas miudezas da curta-metragem e há um tempo para discutir as questões de fundo e estas são as que importam, que é o consumo do tabaco. Outro tema tem a ver com um facto de que há muitos cidadãos da União Europeia em idade ativa que vivem noutro Estado-membro da União que não aquele onde nasceram. Sim, no fundo isto resulta de mais uma estatística da Eurostat, portanto o Nós Europa também não existiria se não fossem estas estatísticas, nós estamos sempre aqui a trazer alguma informação e esta é recente. Como se sabe, a livre circulação de pessoas é daqueles aspectos, daqueles benefícios em que os europeus mais se revêem em termos de projeto europeu, que consideram de facto uma boa medida, uma boa iniciativa e, portanto, em 2017, 3,8% dos cidadãos da União Europeia em idade ativa, como a Marta referia, portanto, entre os 20 e os 64 anos, residiam noutro Estado-membro que não, portanto, o da sua nacionalidade. Obviamente que isto é variável em função de Estado para Estado e, obviamente, dependente também da própria situação socioeconómica, da formação e dos objetivos de cada das populações dos diversos Estados-membros. Repare-se, na Alemanha, por exemplo, este valor anda à volta dos 1%, na Roménia atinge quase os 20% e em Portugal este valor é dos 13%, quase 14%. Mas lá está, isto é um dos propósitos também do projeto europeu, realmente nós podermos circular e escolhermos livremente o Estado-membro onde podemos estudar, viver, residir ou até trabalhar. Uma nota também para dizer que os diplomados, portanto as pessoas com formação ao nível do ensino superior, estão geralmente mais dispostos a estes projetos de mobilidade laboral do que o resto da população, representou já 32%. E também para dizer aqui uma nota curiosa é que muitas das vezes a taxa de emprego desta população, destes cidadãos móveis, vamos chamar assim, é mais elevada do que os cidadãos no seu Estado-membro. Ou seja, um exemplo muito concreto. No caso da Grécia, 77% dos gregos que se encontram em mobilidade têm emprego. No caso europeu, no país mesmo, essa taxa de atividade, a taxa de emprego, cai para os 57%. Há aqui um diferencial de quase 20% de uma situação para outra. Depois, o caso da Croácia, o diferencial é 16%, na Espanha 13%, Itália também 13% e a Polónia 11%. Portanto, são os 5 países onde estas taxas são mais favoráveis propriamente a alguém que saiu do que aquele que ficou no seu país. Um último tema, Marco Teles, o corte para Portugal, mas não só, para outros países também da União Europeia, nos fundos de coesão. Sim, a semana passada já falamos aqui da questão dos cortes previstos para a política de coesão, também para a política agrícola comum. Efetivamente, o que é que vai acontecer? Os números já estão em cima da mesa, nós estamos a falar no período pós-20 de um apoio para Portugal na ordem dos 21 mil milhões de euros. E esta semana o Comissário Europeu veio também se pronunciar sobre esta situação, dizendo que era um bom ponto de partida. Porquê? Porque esta política, o fundo, ou o valor afeto à política de coesão atribuído a cada Estado-membro era essencialmente baseado com base no indicador, o Produto Interno Bruto, e isto significa que se nós utilizássemos esse mesmo indicador, Portugal estaria a ter para o próximo quadro um corte na ordem dos 30%. A média dos cortes a nível da União Europeia ronda os 10% e a situação de Portugal é que os nossos cortes serão de apenas, entre aspas, 7%. Sendo que, no caso de alguns países, nomeadamente da Europa de Leste, e nomeadamente aqui a Hungria e a Polónia, que estão muito insatisfeitos com esta situação, esses cortes vão ser muito altos. Porquê? Porque para este novo quadro,
para além de se considerar aqui o produto interno bruto per capita, que era um indicador essencial, irão-se ter em conta novos critérios que reflitam a realidade concreta de cada Estado-membro. Estamos a falar, por exemplo, do desemprego jovem, estamos a falar dos níveis de escolaridade dos Estados-membros, inclusive de indicadores como as alterações climáticas e até do acolhimento e a integração dos migrantes. Portanto, é tudo uma base de cálculo que vai fazer com que, por exemplo, alguns destes países da Europa de Leste vão ser mais penalizados do que, por exemplo, noutros países que foram mais favoráveis. Estou a pensar no que toca, nomeadamente, à questão das migrações, mas que está a ter, portanto, é um cenário onde contempla diferentes variáveis e das quais resulta, então, este corte dos 7%, que, volto a repetir, é sempre uma proposta. Tudo isto agora significa será debatido, então. Como aliás referiu, e negociado. Exatamente, como referiu o Comissário, portanto o trabalho já não está propriamente agora nas mãos da Comissão Europeia, portanto cabe agora aos Estados-membros discutir de forma aberta esta proposta e chegar a um consenso. Marco Teles, até uma próxima conversa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.